E aí, tudo bem? Vamos direto ao ponto hoje para dissecar um dos conceitos mais espinhosos e, convenhamos, mais mal compreendidos de todo o sistema de imigração dos Estados Unidos: o ajuste de status. A ideia aqui é fazer um verdadeiro raio-x nos bastidores legais que determinam quem pode ficar no país para sempre e quem vai ter que arrumar as malas. E o melhor, guiados estritamente pelo que o governo diz em suas diretrizes oficiais. A grande dúvida que paira no ar é bem direta. Ajustar o status lá dentro dos Estados Unidos é um direito adquirido ou um privilégio gigantesco? A gente costuma achar que bater os requisitos básicos de elegibilidade já é meio caminho andado, quase uma garantia do Green Card. Só que, olha só, a realidade legal é muito mais rigorosa e, para falar a verdade, fascinante. Hoje a gente vai separar o mito da realidade e entender a verdadeira natureza desse benefício de imigração. Bom, vamos lá. O roteiro de hoje tem 6 paradas rápidas. Começamos pela discricionariedade e graça administrativa, passamos pela preferência pelo visto consular, as regras para não imigrantes, o peso do ônus da prova, como os fatores são pesados na balança e, por fim, a decisão final. É uma jornada contínua que vai trazer clareza total para esse labirinto altamente complexo. Passando já para a nossa primeira sessão, discricionariedade e graça administrativa. Vamos entender a filosofia central que forma a base de toda e qualquer decisão tomada pelos agentes. E essas informações não saíram de achismos, tá? Elas vêm diretamente deste documento histórico, o Memorando de Política PM 602-099, emitido lá em maio de 2026 pelo próprio Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, o USCIS. O mais interessante é que isso não é um manual de sugestões simpáticas, são diretrizes super rígidas. O Departamento de Segurança Interna cravou essas regras para lembrar a todo mundo da seriedade absurda que envolve esse processo. E aqui a gente chega no coração da coisa toda, a graça administrativa. O ponto crucial é entender que preencher os critérios mínimos de elegibilidade para um Green Card não significa, de jeito nenhum, uma aprovação automática. Na real, a aprovação é um alívio extraordinário. É tipo uma concessão muito, mas muito especial que isenta a pessoa de seguir os trâmites normais. Basicamente, é um privilégio restritíssimo e não uma garantia absoluta. O que já puxa a gente para a seção 2, a preferência pelo visto consular, o embate entre o que é comum e o que é extraordinário. Se o ajuste de status é tão excepcional assim, qual é o caminho normal? O sistema de imigração tem uma divisão estrutural nítida. Desse lado esquerdo, a gente tem o processo consular, que é a via padrão, a regra do jogo. O Congresso americano espera, via de regra, que quem quer imigrar faça isso de fora dos Estados Unidos, indo a um consulado e entrando na fila. Já do lado direito, temos o ajuste de status, que permite pegar a residência permanente sem colocar o pé fora do país. Fica super claro que essa opção doméstica é a raríssima exceção à regra de ouro do processo consular. Tem uma citação do Conselho de Apelações de Imigração que joga um peso enorme nisso. Eles dizem que o ajuste não foi criado para substituir o processo regular de emissão de vistos consulares ou para ser concedido em casos sem mérito. Décadas de jurisprudência estabelecidas batem na mesma tecla. O mecanismo de ajuste interno nunca teve a intenção de atropelar o sistema consular regular. Quer dizer, a via padrão é a regra indiscutível, o ajuste é a exceção da exceção, guardado às 7 chaves para quem demonstra mérito de verdade. Avançando para a seção 3, regras para não imigrantes. Vamos dar uma olhada de perto no que a lei realmente espera de quem entra no país temporariamente. Quando o Congresso criou aquelas categorias de admissão temporária e até mesmo o famoso benefício do parole, as regras foram desenhadas com um rigor quase cirúrgico. A pessoa é inspecionada na fronteira, entra por um tempo super bem definido e para um propósito muito específico. Pode ser turismo, estudo, o que for. E, fundamentalmente, a expectativa é que ela vá embora assim que esse propósito for concluído. Tentar dar um jeitinho para contornar essa partida é ir totalmente contra a intenção original da lei. Esse é um detalhe de política que carrega um peso colossal. Quando alguém fica no país para tentar ajustar o status em vez de ir embora, como prometeu, isso não é visto só como uma mudancinha de planos. Cria-se um obstáculo gigantesco na hora. A simples tentativa de fugir do processo consular já é vista como uma atitude que bate de frente com as rígidas expectativas do Congresso. Com toda essa seriedade em mente, a gente entra na seção 4, o ônus da prova. Afinal, quem é que carrega o piano na hora de provar que merece essa graça administrativa? A resposta é uma só: o requerente. O governo não levanta um dedo para provar que o pedido tem que ser negado.
Muito pelo contrário, é quem aplica que precisa construir um caso forte, inegável, com provas ativas de que merece essa decisão favorável. Bater os requisitos mínimos de admissibilidade não significa quase nada aqui. O esforço probatório tem que ser literalmente monumental. Para ter uma ideia de quão inflexível o sistema pode ser, dá uma olhada nessa citação clássica do caso Matter of Blas. Se houver qualquer fator adverso na história da pessoa, tipo infrações de imigração ou só o fato de não ter ido embora no tempo combinado, passar a ter bons antecedentes depois disso não basta. Fatores adversos devem ser compensados por uma demonstração de qualidades incomuns ou até mesmo excepcionais. Ou seja, é preciso suar muito a camisa e ter um histórico impecável para tentar neutralizar o lado negativo da balança. O que nos leva diretamente à seção 5, pesando os fatores. Como é que os agentes fazem essa mágica da balança da discricionariedade na prática diária? O memorando oficial é super claro. Os agentes devem considerar a totalidade das circunstâncias. Essa é a frase de ouro aqui. Significa ampliar a lente e olhar para o quadro completo. A vida e o histórico de uma pessoa não se resumem a um evento isolado. É um mosaico inteirinho, o filme completo, que precisa ser pesado minuciosamente antes de entregar um privilégio dessa magnitude. Olha só que interessante ver como essa balança literal funciona na mesa do investigador. De um lado, o agente vai empilhando os fatores adversos, estadias com visto vencido, trabalho sem autorização, qualquer pontinha de fraude ou aquela quebra de promessa de voltar para casa. Do outro lado, entram as qualidades positivas, laços familiares fortes com os cidadãos americanos, bom caráter, obediência profunda às leis. Para o sim sair, o lado das qualidades positivas precisa ser esmagadoramente mais pesado que o lado das violações. É uma verdadeira prova de fogo. E, finalmente, a gente pousa na seção 6, a decisão final. Depois de todo esse escrutínio rigoroso, o que acontece quando a balança não ajuda o requerente? O Departamento de Segurança Interna exige transparência total, né? Se a decisão for pela recusa com base na discricionariedade, a gente tem 3 passos super estritos pela frente. Primeiro, ele determina que o exercício da graça é desfavorável. Segundo, emite uma negação formal por escrito. E terceiro, que é o mais impressionante de todos, ele tem que explicar tintim por tintim, no papel, como a balança inclinou. É obrigatório detalhar logicamente de que jeito os fatores negativos neutralizaram ou esmagaram as qualidades positivas. Tudo fundamentado. E para fechar o nosso mergulho de hoje, fica essa reflexão aqui. Entender que o ajuste de status não é um carimbinho burocrático, mas sim o uso de um poder quase soberano muda completamente a visão do jogo. Concorda? Construir um caso excepcional não é só uma recomendação, é absolutamente vital. Diante disso tudo, a gente não tem como não se perguntar. Em um sistema onde a balança é movida por uma discricionariedade tão absoluta e que muitas vezes sequer aceita recurso, quão extraordinária precisa ser a prova para inclinar o peso a favor de um requerente? Pensa nisso. Muito obrigado pela companhia nessa análise aprofundada e até a próxima.